Vou lhe contar um segredo muito íntimo sobre uma viagem em família que se transformou em algo muito maior do que isso. O dia em que meu padrasto e eu fizemos algo de que não me orgulho, mas que me fez rir. Sempre me considerei uma mulher fiel, comprometida com meu casamento e meus valores. Mas o destino tinha outros planos para mim, planos que abalariam os alicerces de tudo o que eu achava que sabia sobre amor, lealdade e desejo. Meu nome é Olivia, e esta é a história de como um mês nas Maldivas mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando meu marido, Nathan, decidiu que precisávamos de férias. Estávamos muito estressados ultimamente. Ele tinha acabado de receber uma promoção no trabalho, o que significava mais responsabilidades e menos tempo para nós. Eu, por minha vez, estava me sentindo cada vez mais solitária e negligenciada. Quando Nathan sugeriu um mês nas Maldivas, pareceu-me uma oportunidade perfeita para nos reconectarmos. O que eu não esperava era que Nathan decidiria convidar meu padrasto, Marcos, e sua mãe. Vai ser divertido, disse ele. Além disso, sua mãe não pode viajar por causa de uma doença, e Marcos precisa de um tempo para cuidar dela. Assenti com a cabeça, sem saber que essa decisão mudaria o curso de nossas vidas. Chegamos às Maldivas em um dia quente de julho. O resort era um paraíso na terra. Águas cristalinas, areia branca e bangalôs sobre a água que pareciam saídos de um sonho. Mas a realidade logo superou a fantasia. Nathan, apesar de estar de férias, passava a maior parte do tempo grudado no telefone ou no laptop, respondendo a ligações e e-mails. Desculpe-me, querida. Ele sempre se desculpava. Esse projeto é crucial para a empresa. Eu acenava com a cabeça, engolindo minha decepção. A mãe de Marcos, por sua vez, decidiu que o calor tropical não era de seu agrado e optou por passar a maior parte do tempo no ar-condicionado de seu quarto, assistindo à TV e pedindo serviço de quarto. Assim, sem perceber, comecei a passar cada vez mais tempo com Marcos. No início, eram apenas passeios casuais na praia ou conversas durante o café da manhã. Mas logo esses momentos se tornaram a parte mais esperada de meus dias. Marcos era diferente. Na casa dos 50 anos, ele tinha uma vitalidade e um entusiasmo pela vida que contrastavam fortemente com a indiferença de Nathan. Ele conversou comigo sobre suas viagens, seus sonhos e seus medos. E, sem perceber, comecei a me abrir também. Uma noite, quando estávamos caminhando à beira-mar sob um céu estrelado, Marcos parou e me olhou nos olhos. Olivia, disse ele com uma voz suave. Você está feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Eu estava feliz? Fazia muito tempo que eu não fazia essa pergunta a mim mesma. Eu não sei, respondi honestamente. Marcos pegou minha mão, um gesto que deveria ter me alarmado, mas naquele momento me pareceu natural, reconfortante. A vida é muito curta para não ser feliz, ele murmurou. Desde que sua mãe ficou doente, percebi como tudo é frágil. Não podemos tomar nada como garantido. Suas palavras ressoaram dentro de mim, despertando emoções que eu havia mantido adormecidas por muito tempo. Naquele momento, à luz da lua, vi Marcos não como o marido de minha mãe, mas como um homem atraente, compreensivo e presente. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Toda vez que Nathan me cancelava para atender a uma ligação de trabalho, eu me via procurando a companhia de Marcos. Exploramos a ilha juntos, nadamos em águas cristalinas, compartilhamos risadas e confidências. Uma tarde, enquanto Nathan estava em uma videoconferência e a mãe de Marcos estava cochilando, decidimos explorar uma parte remota da ilha. Caminhamos por quase 1 hora, longe das áreas turísticas, até chegarmos a uma praia escondida, cercada por rochas e vegetação. O lugar era mágico, como se o tempo tivesse parado. As ondas batiam suavemente contra a praia e a brisa do mar acariciava nossos rostos. Marcos estendeu uma toalha na areia e nos sentamos, olhando para o horizonte. Sabe, Olivia, começou Marcos, com a voz quase inaudível por causa do som do mar. Desde que chegamos aqui, sinto que estou conhecendo você pela primeira vez.
É como se você sempre tivesse estado lá, mas eu nunca tivesse visto você de verdade. Sua confissão fez meu coração disparar. Eu me sinto da mesma forma, admiti, surpreso com minha própria honestidade. Com você, sinto-me ouvido, valorizado. É algo que eu não sentia há muito tempo. Marcos se aproximou mais, sua mão roçando a minha na areia. Olivia, eu sei que isso é errado, sei que não deveria sentir o que estou sentindo, mas não consigo evitar. Esses dias com você foram os mais felizes que tive em anos. Eu sabia que deveria parar com aquilo, que deveria me levantar e voltar para o resort, mas não consegui. Em vez disso, me vi inclinada para ele, meu corpo traindo minha mente. Nossos lábios se encontraram em um beijo que, a princípio, era hesitante, mas logo se tornou mais intenso, mais desesperado. Anos de solidão, de sentimento de invisibilidade, derreteram sob o calor daquele beijo. As mãos de Marcos percorreram meu corpo com uma urgência que me fez estremecer. Eu sabia que era errado, que estava traindo Natan, minha mãe, meus próprios princípios. Mas, naquele momento, nada disso importava. Havia apenas Marcos e eu, e o desejo que nos consumia. Fizemos amor ali mesmo, naquela praia deserta, com o sol poente sendo a única testemunha de nossa traição. Foi apaixonado, intenso e libertador. Quando acabou, ficamos deitados em silêncio, com nossos corpos entrelaçados, ouvindo o ritmo constante das ondas. A culpa não demorou a chegar. Assim que o êxtase do momento passou, a realidade do que havíamos feito se abateu sobre mim como um peso esmagador. Como pude fazer isso? Como pude trair Natan, minha mãe? Mas apesar da culpa, apesar do remorso, eu não podia deixar de querer mais. Marcos havia despertado algo em mim, algo que eu pensava estar morto há muito tempo. Os dias seguintes foram uma mistura de culpa e desejo. Durante o dia, eu agia como se nada tivesse acontecido, sorrindo para Natan quando ele aparecia para almoçar, conversando cordialmente com a mãe de Marcos. Mas à noite, quando todos se retiravam para seus quartos, Marcos e eu íamos para nossa praia secreta. Toda noite era uma nova aventura. Nós explorávamos o corpo um do outro com uma paixão que eu nunca havia experimentado antes. Marcos fazia com que eu me sentisse desejada, querida e viva. Em seus braços, eu esquecia quem eu era. Esquecia minhas responsabilidades e minha culpa. Mas a realidade estava sempre lá, esperando para me atingir quando eu voltasse ao meu quarto e visse Natan dormindo, alheio à minha traição. Todas as manhãs eu prometia a mim mesmo que aquela noite seria a última, que eu daria um fim a essa loucura. Mas todas as noites, quando Marcos me olhava com aqueles olhos cheios de desejo, todas as minhas resoluções desapareciam. Uma semana antes do fim de nossas férias, Natan anunciou que seu projeto estava finalmente chegando ao fim e que ele poderia passar mais tempo conosco. Eu deveria ter me alegrado, mas, em vez disso, entrei em pânico. Como eu poderia agir normalmente na frente dele depois de tudo o que ele havia feito? Naquela noite, quando encontrei Marcos em nossa praia, contei a ele sobre o anúncio de Natan. Talvez isso seja um sinal, eu disse, minha voz tremendo. Talvez devêssemos acabar com isso antes que alguém se machuque. Marcos olhou para mim com um misto de tristeza e compreensão. Talvez você tenha razão, admitiu ele. Mas, Olivia, esses dias com você têm sido os melhores da minha vida. Não quero que eles acabem. Nós nos beijamos desesperadamente naquela noite, sabendo que nosso tempo juntos estava chegando ao fim. Fizemos amor com uma intensidade que beirava a loucura, como se quiséssemos gravar cada sensação, cada toque em nossa memória. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Natan, fiel à sua palavra, passou mais tempo conosco, levando-nos em excursões pela ilha, organizando jantares românticos. Eu sorria e fingia estar feliz, mas por dentro me sentia dividida. Toda vez que Natan me tocava, eu pensava nas mãos de Marcos. Toda vez que ele me beijava, eu me lembrava dos beijos apaixonados na praia. Marcos e eu continuamos a nos encontrar em segredo,
mas nossos encontros eram tingidos por uma tristeza antecipada. Sabíamos que o que tínhamos era temporário, um sonho do qual logo teríamos que acordar. Na noite anterior à nossa partida, decidimos nos encontrar uma última vez em nossa praia. Nathan havia mencionado que tinha uma última videoconferência, então achei que teríamos tempo suficiente para nos despedirmos adequadamente. Cheguei primeiro à praia, com o coração batendo forte com uma mistura de expectativa e tristeza. Marcos chegou logo em seguida, com os olhos brilhando de emoção contida. Nós nos abraçamos em silêncio, deixando nossos corpos expressarem o que as palavras não conseguiam. Vou sentir sua falta. Murmurei contra seu peito. E eu de você, respondeu ele, com a voz rouca de emoção. Olivia, sei que isso não pode continuar, mas quero que saiba que esses dias com você foram os mais felizes da minha vida. Então nos beijamos, um beijo longo e profundo que tinha gosto de despedida. As mãos de Marcos percorreram meu corpo com familiaridade, despertando sensações que passei a associar somente a ele. Lentamente, as roupas caíram. Nossos corpos se encontraram mais uma vez sob o céu estrelado. Estávamos tão perdidos em nossa paixão que não ouvimos os passos que se aproximavam. Foi só quando uma voz que eu conhecia muito bem, quebrou o silêncio da noite. Ora, ora, o que temos aqui? Meu coração parou. Ali, a apenas alguns metros de nós, estava Nathan. Sua expressão era indecifrável na escuridão, mas sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Marcos e eu nos separamos imediatamente, procurando freneticamente por nossas roupas. O pânico tomou conta de mim. Esse era o momento que eu temia desde o início, o momento em que tudo iria desmoronar. Nathan, nós, gaguejei, incapaz de formar uma frase coerente. Para minha surpresa, Nathan não gritou. Ele não se enfureceu. Em vez disso, ele se aproximou lentamente de mim, com um sorriso enigmático nos lábios. Sabe, eu sempre suspeitei que algo assim poderia acontecer, disse ele, sua voz estranhamente calma. Marcos é um homem atraente, e tenho estado bastante ausente, não é? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Será que Nathan estava entendendo? Sinto muito, consegui finalmente dizer. Eu nunca quis que isso acontecesse. E Nathan ergueu a mão, silenciando-me. Não se desculpe, Olivia. Na verdade, acho que isso pode ser interessante. Minha mente estava girando. O que estava acontecendo? Isso era algum tipo de piada cruel? O que você quer dizer com isso? Perguntou Marcos, falando pela primeira vez desde que Nathan nos descobrira. Nathan se aproximou ainda mais. Seus olhos brilhavam com uma luz que eu nunca tinha visto antes. Quero dizer, ele disse lentamente, que talvez pudéssemos compartilhar. Minha boca se abriu em choque. Nathan estava sugerindo o que eu achava que ele estava sugerindo. Nathan, eu não entendo, eu disse. Minha voz mal era um sussurro. Ele se aproximou, acariciando minha bochecha com uma ternura que contrastava com a situação surreal em que estávamos. Olivia, eu amo você e quero que você seja feliz. Se é isso que a faz feliz, então quero fazer parte disso. Minha história ainda não acabou, por favor. Considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, de volta à história. O que aconteceu em seguida foi como um sonho febril. Nathan se juntou a nós, suas mãos explorando meu corpo junto com as de Marcos. O que começou como uma traição se transformou em algo completamente diferente, algo que desafiava todos os rótulos e convenções. Naquela noite, nós três nos entregamos a uma paixão desenfreada. Foi estranho, excitante e aterrorizante ao mesmo tempo. As mãos de Nathan se entrelaçavam com as mãos de Marcos em minha pele. Seus beijos se misturavam, criando sensações que eu nunca havia experimentado antes. Quando tudo terminou, nós três nos deitamos na areia, com nossos corpos entrelaçados, ouvindo o som das ondas. Ninguém falou, talvez com medo de quebrar o feitiço que parecia ter nos envolvido. Finalmente, foi Nathan quem quebrou o silêncio. Isso muda as coisas, não é?
disse ele, sua voz quase inaudível em meio ao murmúrio do mar. Marcos assentiu lentamente com a cabeça. Suponho que sim, respondeu ele. Mas o que isso significa exatamente? Fiquei em silêncio, incapaz de processar totalmente o que acabara de acontecer. Minha mente era um turbilhão de emoções conflitantes. Culpa, excitação, confusão, amor. Significa, disse Nathan após uma longa pausa, que teremos muito o que conversar quando chegarmos em casa. A viagem para casa foi surreal. No avião, nós três agimos como se nada tivesse acontecido, conversando sobre o clima e nossas lembranças das Maldivas. A mãe de Marcos, alheia a tudo, comentou sobre o quanto havia gostado do ar-condicionado em seu quarto. Quando voltamos para casa, a realidade do que havia acontecido começou a se estabelecer. Nathan, Marcos e eu nos reunimos em particular para discutir o que havia acontecido e o que isso significava para o nosso futuro. Não posso negar que o que aconteceu na praia foi intenso. Começou Nathan, sua voz misturada com uma combinação de nervosismo e excitação. Mas temos que pensar sobre as implicações a longo prazo. Marcos assentiu com a cabeça, seu rosto sério. Eu concordo. O que aconteceu foi extraordinário, mas como isso afetará nossas vidas diárias? Nossa família? Fiquei em silêncio, impressionado com a situação. Por um lado, a experiência na praia tinha sido incrivelmente libertadora e apaixonante. Por outro lado, a culpa e a confusão obscureceram meu julgamento. Proponho que façamos as coisas com calma, disse Nathan após uma longa pausa. Talvez pudéssemos explorar essa nova dinâmica, mas de uma forma controlada e consensual. A sugestão de Nathan me surpreendeu. Eu nunca o tinha visto como particularmente aventureiro em termos de relacionamentos, e aqui estava ele, propondo algo que desafiava todas as convenções sociais. Você tem certeza disso, Nathan? Perguntei, minha voz tremendo um pouco. Não quero que você faça algo com o qual não se sinta confortável só para me agradar. Nathan pegou minha mão, seus olhos encontrando os meus. Olivia, eu amo você. E se isso é algo que faz você feliz, que faz todos nós felizes, então eu quero tentar. Além disso, ele acrescentou com um pequeno sorriso. Tenho que admitir que a experiência na praia foi bastante emocionante. Marcos, que estava ouvindo em silêncio, finalmente se manifestou. Se vamos fazer isso, precisamos estabelecer regras claras, limites. E, acima de tudo, precisamos ser honestos um com o outro o tempo todo. Assim começou nossa nova vida, uma vida que eu nunca teria imaginado ser possível. Estabelecemos regras básicas. Sempre seríamos honestos sobre nossos sentimentos. Nada aconteceria sem o consentimento de todos. E se em algum momento alguém se sentisse desconfortável, tudo pararia imediatamente. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções. Houve momentos de incrível paixão, noites em que nós três exploramos novos limites de prazer e conexão. Mas também houve momentos de dúvida, de ciúme, de perguntas sobre se o que estávamos fazendo era certo. Nathan, surpreendentemente, pareceu se adaptar bem à nova situação. Ver-me com Marcos parecia despertar algo nele. Uma nova paixão que ele não via há anos. Nosso próprio relacionamento se fortaleceu de forma inesperada, redescobrindo aspectos um do outro que havíamos esquecido. Enquanto isso, Marcos lutava contra a culpa de estar envolvido com a esposa de sua enteada. Embora minha mãe continuasse doente e alheia à situação, ele sempre expressava remorso. O que ela pensaria se soubesse? Ele se perguntava em voz alta durante nossas conversas noturnas. Eu, por minha vez, estava em um constante turbilhão de emoções. Eu amava Nathan, sempre amei. Mas meus sentimentos por Marcos eram intensos e apaixonados. Eu me perguntava se era possível amar duas pessoas ao mesmo tempo e se isso seria sustentável a longo prazo. Com o passar dos meses, nossa dinâmica se estabilizou. Aprendemos a nos comunicar melhor, a expressar nossas necessidades e medos abertamente. Descobrimos que a honestidade brutal era essencial para que esse relacionamento não convencional funcionasse. Entretanto,
Nem tudo era perfeito. Havia momentos de tensão, especialmente quando surgia um ciúme ocasional. Às vezes, Nathan se sentia excluído quando Marcos e eu compartilhávamos lembranças de nosso tempo nas Maldivas. Outras vezes, Marcos expressava insegurança sobre seu lugar em nossa dinâmica, temendo ser apenas um extra em nosso casamento. 1 ano após nosso retorno das Maldivas, enfrentamos nossa primeira crise real. Minha mãe, que vinha melhorando lentamente de sua doença, expressou o desejo de vir morar conosco por um tempo. O pânico tomou conta de nós 3. Como poderíamos manter nosso relacionamento com ela em segredo dentro de casa? Foi então que tivemos que tomar uma decisão difícil. Continuávamos com nosso relacionamento a 3 e corríamos o risco de minha mãe descobrir, ou terminávamos tudo. Passamos noites inteiras discutindo, chorando e nos abraçando. A ideia de terminar o que tínhamos era dolorosa, mas a possibilidade de magoar minha mãe era igualmente insuportável. Por fim, decidimos que seria melhor dar uma pausa em nosso relacionamento não convencional enquanto minha mãe estivesse conosco. Foi uma decisão dolorosa, mas sabíamos que era necessária. Os meses que se seguiram foram difíceis. Voltar a uma dinâmica normal, depois do que havíamos vivido, foi um desafio. Nathan e eu tivemos que fingir que tudo estava como antes, enquanto Marcos agia como o padrasto atencioso que sempre foi. No entanto, a tensão sexual e emocional entre nós 3 era palpável. Olhares furtivos, toques acidentais, conversas com duplo sentido. Tudo contribuía para uma atmosfera de desejo reprimido que ameaçava explodir a qualquer momento. Minha mãe, alheia a tudo isso, comentou como era maravilhoso ver todos nós tão próximos. Se ao menos ela soubesse a verdadeira natureza de nossa união. Quando minha mãe finalmente voltou para casa, 3 meses depois, nós 3 estávamos em uma encruzilhada. Deveríamos continuar de onde paramos? Ou seria melhor deixar as coisas como estavam? Foi Marcos quem finalmente quebrou o silêncio incômodo que havia se instalado entre nós. Eu amo vocês 2, disse ele com a voz carregada de emoção. Mas talvez isso seja um sinal. Talvez devêssemos apreciar o que tínhamos e seguir em frente. Suas palavras, embora dolorosas, ressoaram em mim. Olhei para Nathan, procurando por sua reação. Para minha surpresa, vi lágrimas em seus olhos. Parte de mim quer seguir em frente, admitiu Nathan. Esses meses têm sido uma tortura. Mas outra parte de mim se pergunta se isso é sustentável a longo prazo. O que acontecerá quando envelhecermos? Quando tivermos filhos? Como explicaremos isso para a sociedade? Fiquei em silêncio, com minha mente em um turbilhão de emoções conflitantes. Eu amava esses 2 homens, cada um de uma forma única e especial. A ideia de escolher entre eles ou de perder os 2 dilacerava minhas entranhas. Talvez, eu disse finalmente, minha voz mal era um sussurro. Talvez pudéssemos tentar uma última vez. Mais uma noite, nós 3 juntos. E então decidiremos. Nathan e Marcos olharam um para o outro, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Finalmente, ambos assentiram. Aquela noite foi intensa, apaixonada, cheia de emoções cruas. Nós nos amamos como se fosse a última vez, porque sabíamos que provavelmente seria. Cada carícia, cada beijo, cada suspiro estava carregado de 1 ano de lembranças, de desejos reprimidos, de amor não expressado. Quando amanheceu, nós 3 ficamos deitados em silêncio, nossos corpos entrelaçados, nossas mentes processando o que havia acontecido e o que viria a seguir. Eu amo vocês 2, eu disse finalmente, quebrando o silêncio. Mas acho que Marcos está certo. Talvez isso tenha sido lindo enquanto durou, mas não é sustentável. Nathan me abraçou com força, seus lábios roçando minha testa. Eu concordo, ele murmurou. Mas quero que saiba, Olivia, que isso não muda o que sinto por você. Eu a amo e sempre a amarei. Marcos se sentou, com os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Eu também amo você, disse ele. E sempre valorizarei o que compartilhamos.
mas acho que está na hora de voltarmos aos nossos papéis originais. Eu como seu padrasto, vocês como marido e mulher. E assim, com o coração pesado, mas cheio de amor e gratidão, encerramos nosso caso de 1 ano. Os meses que se seguiram foram difíceis, cheios de olhares nostálgicos e lembranças que ameaçavam nos dominar. Mas, pouco a pouco, encontramos um novo equilíbrio. Nathan e eu trabalhamos para fortalecer nosso casamento, redescobrindo aspectos de nosso relacionamento que havíamos esquecido. Marcos se concentrou em cuidar de minha mãe, cuja saúde havia melhorado consideravelmente. Hoje, anos depois daquela noite nas Maldivas que mudou tudo, olho para trás com uma mistura de nostalgia e gratidão. A experiência que tivemos foi intensa, bela e transformadora. Ele nos ensinou sobre amor, paixão e os limites do coração humano. Fizemos a coisa certa ao terminar nosso relacionamento a 3? Sinceramente, ainda não sei. Parte de mim sempre se perguntará, e se? Mas outra parte, uma parte mais madura e mais sábia, entende que algumas experiências são lindas justamente porque são passageiras. Nathan e eu ainda estamos juntos. Nosso amor é fortalecido pelas provações que enfrentamos. Marcos continua sendo uma parte importante de nossas vidas, um amigo querido e confidente. E eu sou uma mulher mudada, uma mulher que aprendeu que o amor pode assumir formas inesperadas, que a paixão pode desafiar as convenções e que, às vezes, o fim de uma história é apenas o começo de outra. Portanto, aqui estou eu, compartilhando minha história com vocês. Não estou buscando julgamento ou aprovação. Só espero que, ao ouvir minha experiência, você possa refletir sobre sua própria vida, sobre o amor e suas muitas formas, sobre os limites que estamos dispostos a cruzar por aqueles que amamos. E para você, caro espectador, eu pergunto: o que você faria no meu lugar?